Bem-vindos a mais um encontro das tardes shakespearianas. Hoje nós vamos falar sobre A Megera Domada, uma das grandes comédias do nosso querido dramaturgo. Esta peça reflete as tensões de uma era marcada pela transição do feudalismo para o capitalismo nascente, com o surgimento da burguesia e o questionamento das hierarquias tradicionais. Nesse contexto, o teatro elisabetano funcionava como um espelho social, misturando entretenimento popular com comentários sutis sobre poder, gênero e autoridade. Shakespeare, escrevendo por volta de 1590 a 1592, capturou essas dinâmicas em uma comédia que, à primeira vista, reforça papéis de gênero patriarcais, mas que em níveis mais profundos os subverte por meio do humor e da ironia. A Inglaterra da época era um caldeirão de influências. O Renascimento italiano trouxe ideias de individualismo e exploração humana. Já o humanismo e a Reforma Protestante incentivaram debates sobre moral e comportamento. A Megera Domada dialoga com esses costumes, apresentando o casamento como uma transação econômica e social. A dita domesticação de Catarina ecoa tratados contemporâneos sobre o comportamento ideal das esposas. As mulheres eram legalmente subordinadas aos homens, tratadas como propriedade dos seus pais ou dos seus maridos. Além disso, a peça absorve elementos da commedia dell'arte, um teatro popular italiano do século XVI, marcado por improvisação, tipos fixos como o velho avarento, o pedante, o servo astuto e o uso do disfarce. Shakespeare incorporou esse caos cômico ao enredo secundário envolvendo Bianca, por meio de trocas de identidade, enganos e farsas que acrescentam leveza à crítica social da obra. A peça pertence ao gênero da comédia, aproximando-se também da farsa e da comédia de costumes, populares no teatro elisabetano. A farsa se revela no exagero e na comicidade física, como nas estratégias absurdas de Petrúquio para domar Catarina, privando-a de comida e de sono, ou contrariando-a de forma teatral. Já a comédia de costumes se evidencia na crítica aos arranjos matrimoniais e às expectativas sociais impostas às mulheres. O riso e a sátira funcionam como ferramentas de reflexão sobre a autoridade masculina e os códigos de comportamento daquela época. A estrutura da peça apresenta dois núcleos principais, característica muito comum nas comédias shakespearianas, que entrelaçam tramas para explorar temas diversos. No núcleo central, temos a relação conflituosa entre Catarina e Petrúquio, que concentra as tensões do gênero da época. Catarina é retratada como uma mulher de gênero forte, eloquente, que desafia as expectativas de submissão. Isso a torna um problema para a sociedade patriarcal e, especialmente, ao Batista, o seu pai. Petrúquio encara o casamento como um desafio e um negócio. Interessado no dote, ele vê essa união como uma via de ascensão social. A relação levanta questões ainda atuais. É possível conciliar amor romântico com controle e moldagem do outro? A peça questiona, de forma bastante cômica, as formas sutis, ou nem tanto, de violência simbólica, as pressões para a conformidade e os ideais de gênero impostos por sermões e tratados morais. No núcleo paralelo, estamos acompanhando Bianca, cuja docilidade aparente a torna alvo de múltiplos pretendentes. Este enredo secundário remete diretamente à comédia dell'arte e às comédias latinas de Plauto e Terêncio, com disfarces, enganos e tipos sociais caricatos. O Lucêncio se disfarça de tutor, Hortêncio como professor de música
e Grêmio, o velho rico, apresentam ideais masculinos distintos. Bianca, embora seja o modelo aceito do tipo de mulher, revela traços de dissimulação e conveniência, sugerindo que as mulheres também precisavam agir de forma estratégica em uma sociedade dominada pelos homens. Batista, pai das nossas duas personagens, representa o controle patriarcal típico da Inglaterra elisabetana. Sua maior preocupação é casar as filhas de forma vantajosa, tratando o casamento como uma transação social e familiar. A exigência de que Bianca só se case após Catarina gera uma tensão familiar que reflete as restrições impostas às mulheres, especialmente às mais novas, pela desordem das mais velhas. Batista personifica o chefe de família preocupado com honra, herança e reputação, aspectos centrais na sociedade burguesa que estava surgindo naquela época. A influência da comédia dell'arte se estende ao tom geral da peça, com ênfase na performance e no jogo de aparências. A moldura da peça, com a indução, com o personagem Christopher Sly, sendo enganado para acreditar que ele é um lorde, reforça esse caráter meta-teatral. Shakespeare sugere desde o início que os papéis sociais são encenados, construídos e mutáveis. A peça pode ser lida como uma crítica sutil ao absolutismo masculino, especialmente quando lembramos que Elizabeth I, a rainha solteira e poderosa, desafiava as normas de submissão feminina. O final controverso, o famoso discurso de obediência de Catarina, gera muitas interpretações. Seria uma rendição real? Seria uma performance irônica ou uma sátira das expectativas sociais? Essa ambiguidade é característica do Shakespeare, que usava a comédia para provocar reflexão sem confrontar abertamente as autoridades. No fundo, a peça examina o casamento como uma instituição econômica, destacando o papel do dote e o uso do casamento como um instrumento de ascensão, como acontece no caso de Petrúquio. Esses temas dialogam muito com o humanismo renascentista, que foi influenciado por pensadores como o Erasmo de Roterdã e Montaigne, que defendiam a educação e o autoconhecimento. A Catarina, em sua eloquência inicial, encarna o potencial humanista da mulher educada. Mas a sua domesticação questiona se esse potencial poderia realmente florescer numa sociedade marcada pelo patriarcado. Mais do que uma comédia leve, A Megera Domada é um artefato histórico que expressa as contradições da Inglaterra elisabetana, uma era de inovação cultural e de conservadorismo social. Ao fundir comédia dell'arte, farsa e comédia de costumes, William Shakespeare nos deixa uma obra que, através do riso, expõe hipocrisias familiares e de gênero, nos convidando a refletir sobre as dinâmicas de poder na família, no amor e na sociedade. Por fim, vale lembrar que as produções elisabetanas contavam apenas com atores homens, mesmo nos papéis femininos, o que adiciona uma outra camada de ironia e complexidade à forma como o gênero é representado na peça. A peça desenrola o seu enredo em um emaranhado de disfarces, mal-entendidos amorosos, tensões familiares e inversões sociais, tudo envolto em uma estrutura narrativa que brinca com a ideia da representação teatral e da ilusão. A peça se inicia com um prólogo hilário e metateatral, em que Christopher Sly, um bêbado rude e desleixado, é encontrado desmaiado à porta de uma taverna após uma noite de excessos. Um nobre local, ao se deparar com ele, decide orquestrar uma elaborada brincadeira. Ordena que os seus servos levem o Sly para sua mansão, vistam ele com roupas finas de aristocrata, coloquem ele cercado de atendentes e o convencem de que, ao acordar, ele é um lorde rico que sofreu de uma longa doença mental, fazendo acreditar que a sua vida anterior como mendigo era uma mera alucinação.
Para completar a farsa e entretê-lo durante a sua suposta recuperação, os criados encenam uma comédia para ele. E é exatamente essa peça dentro da peça que forma o cerne da narrativa principal da Megera Domada, criando uma camada de ironia que distancia o público da ação, sugerindo que tudo que se segue é uma performance artificial, onde as identidades podem ser trocadas como figurinos e as aparências enganam tanto quanto os papéis sociais impostos pela sociedade elisabetana. Essa moldura inicial, conhecida como indução, não só estabelece um tom farsesco e autorreflexivo, mas também traz temas centrais da obra, como a fluidez da identidade, a manipulação das percepções alheias, convidando o espectador a questionar o que é real e o que é encenado na vida cotidiana. Uma técnica shakespeariana que reforça o caráter lúdico e crítico da comédia. Passando para a trama principal, que se desenrola na vibrante cidade de Pádua, somos apresentados a Batista Minola, um mercador abastado e viúvo, pai de 2 filhas, a mais velha, Catarina, apelidada de Megera por seu temperamento explosivo, língua afiada e recusa em se submeter às expectativas femininas da época, o que a tornava uma figura temida e evitada pelos homens. A segunda é a Bianca, a irmã mais nova, uma jovem doce, recatada e obediente, que atrai uma multidão de pretendentes ansiosos por sua mão, graças à sua beleza e mansidão aparentes. Batista impõe uma condição rígida e tradicional. A Bianca só poderia se casar após Catarina encontrar um marido. Isso era uma regra que refletia as convenções patriarcais do Renascimento, onde o casamento das filhas era justamente uma transação familiar e a primogênita tinha prioridade. Mas que aqui gera um impasse cômico, porque ninguém ousa cortejar a Catarina, transformando a sua domação em um obstáculo coletivo para os pretendentes de Bianca. Já pensou? Essa dinâmica familiar destaca as tensões de gênero e poder na sociedade da época, onde as mulheres eram vistas como propriedades a serem negociadas. E Shakespeare usa o humor para expor os absurdos dessas normas, com Catarina representando uma rebelião contra o ideal de submissão feminina, enquanto Bianca encarna o estereótipo da donzela perfeita, embora a sua docilidade se revele mais complexa ao longo da peça. Entrando em cena como o catalisador da trama, surge Petrúquio, um aventureiro confiante e excêntrico de Verona, que chega a Pádua em busca de uma esposa rica para melhorar a sua fortuna, motivado não apenas pelo substancial dote oferecido pelo Batista, mas também pelo desafio de conquistar e domar a Catarina, vendo nela uma oportunidade de provar a sua astúcia e o seu domínio. O primeiro encontro com Catarina é um tour de force verbal, repleto de trocas de insultos engenhosos, provocações sarcásticas e uma batalha de inteligências que estabelece o tom combativo e erótico dessa relação, em que Petrúquio responde à ferocidade dela com humor e persistência, declarando que irá domá-la como se fosse um falcão selvagem, uma metáfora que evoca técnicas de falcoaria, comparando o casamento a um ato de adestramento animal, adicionando camadas de controvérsia à peça, interpretada por alguns estudos como uma misoginia ou até mesmo como uma sátira às convenções matrimoniais. Apesar da resistência veemente de Catarina, que rejeita abertamente esse casamento forçado, Petrúquio prossegue com seus planos, chegando à cerimônia de forma escandalosa,
atrasado, vestido com roupas esfarrapadas, sujas, montado em um cavalo decrépito, ele vai transformar esse evento sagrado numa farsa caótica, humilhando Catarina publicamente, estabelecendo desde o início seu controle psicológico sobre ela. Uma tática que mistura crueldade cômica com elementos do teatro de rua, destacando como que o poder do casamento pode ser exercido através das manipulações teatrais e inversões de expectativas. Após as núpcias, Petrúquio leva Catarina para sua casa de campo, iniciando o que ele chama de processo de domação. Uma série de privações e contradições deliberadas e projetadas para quebrar a vontade dela. Ele priva Catarina do sono, de comida e de roupas confortáveis, contradizendo todas as suas afirmações. Declarar que o sol é a lua ou que a comida está estragada quando não está, forçando ela a questionar sua própria sanidade e adaptabilidade em um jogo psicológico que ecoa as táticas de adestramento de animais, mas que também pode ser lido como uma paródia das dinâmicas de poder no casamento, onde o marido exerce autoridade absoluta e Catarina, inicialmente revoltada, começa a ceder, seja por exaustão, estratégia ou uma genuína transformação, que faz com que o público fique debatendo se o seu discurso final é sincero ou uma forma astuta de sobrevivência. De forma paralela a esse arco principal, se desenrola uma subtrama romântica cheia de enganos. Os pretendentes de Bianca. Lucêncio, um jovem nobre de Pisa, que se apaixona por ela à primeira vista, para se aproximar, troca identidade com seu criado Trânio, fingindo ser um tutor chamado Câmbio, para dar aulas de latim para Bianca, enquanto Trânio assume o papel de Lucêncio e negocia o casamento com Batista, criando uma rede de disfarces que satiriza a mobilidade social e a falsidade nas cortesias amorosas. Hortêncio, outro pretendente, que se disfarça de professor de música chamado Lítio, vai cortejar Bianca. Entretanto, ele se frustra ao vê-la interessada em Lucêncio. Por fim, temos o idoso Grêmio, que compete com ele de forma mais direta, mas que é constantemente ridicularizado pela sua idade e suas pretensões. Essa teia de imposturas gera uma sucessão de cenas cômicas com mal-entendidos, rivalidades e revelações, resultando na conquista de Bianca por Lucêncio, através de lições secretas cheias de flertes codificados. E Hortêncio eventualmente se casa com uma viúva rica, ilustrando como que o amor na peça é menos sobre afeto e mais sobre manobras sociais, disfarces e negociações econômicas. Temas que o Shakespeare explora para criticar a hipocrisia da sociedade renascentista, onde a identidade é maleável e o casamento uma transação disfarçada de romance. O clímax da peça ocorre numa festa de casamento tripla, de Lucêncio com Bianca, Hortêncio e a viúva, e o já consumado casamento de Petrúquio e Catarina, no qual o Petrúquio propõe uma aposta entre os maridos para testar a obediência de suas esposas, pedindo que cada uma atenda ao chamado do seu cônjuge. Surpreendentemente, Bianca e a viúva, vistas como os modelos de submissão, de doçura, se recusam a aparecer, enquanto Catarina não só obedece de forma prontida, de muita prontidão,
mas também pronuncia um longo e eloquente discurso sobre os deveres da esposa submissa, exaltando a autoridade do marido como protetor e comparando a mulher a um súdito leal. Uma inversão dramática que choca os personagens e o público, deixando em aberto várias interpretações. Seria talvez uma vitória patriarcal? Uma performance irônica da Catarina para manipular o Petrúquio? Ou talvez uma evolução mútua dos dois que encontraram um equilíbrio? Essa ambiguidade é acentuada pela ausência do retorno da indução do Christopher Sly, que nunca desperta da sua ilusão, muito menos não se tem um desfecho das suas narrativas. Então, na maioria das edições da peça, sugerindo então que essa realidade da comédia é tão fictícia quanto a farsa encenada para o bêbado, e que todos os personagens, e por extensão o público, estão presos em papéis sociais artificiais, questionando se a domação de Catarina ou de toda a sociedade que impõe tais expectativas. A Megera Domada não é apenas uma sucessão de peripécias, mas uma tapeçaria rica que entrelaça riso, sátira e provocação intelectual, explorando como o amor, o casamento e a identidade são construídos através de performances sociais e como que esse ato de domar pode ser uma ilusão coletiva que todos nós encenamos para navegar nas complexidades da vida humana, deixando um legado que transcende sua época e que continua a inspirar debates, risadas e reinterpretações infinitas. O enredo, com sua mistura de farsa e profundidade, permanece um testamento à genialidade do Shakespeare, capaz de entender plateias por séculos, enquanto provoca reflexões sobre a eterna guerra dos sexos, as máscaras que nós utilizamos e as estruturas sociais que nos moldam, convidando cada geração a redescobrir suas camadas ocultas e a rir das absurdidades que definem as nossas vidas. A Megera Domada, pessoal, ela vai servir como um palco vibrante, onde o humor se entrelaça com uma crítica afiada à sociedade elisabetana, explorando temas que vão além do riso superficial para questionar os fundamentos do poder, da identidade e das relações humanas. Por trás das farsas, dos disfarces e dos diálogos espirituosos, a peça desvela uma rede complexa de questões que ecoam preocupações atemporais, como as dinâmicas de gênero, a rigidez dos papéis sociais, a ilusão da aparência em oposição à realidade, a performance da identidade, a autoridade patriarcal, o casamento como instrumento de dominação e, de forma metateatral, o teatro enquanto um espelho distorcido da vida cotidiana. Esses elementos não são meros artifícios cômicos, eles geram o cerne de uma obra que, por meio do exagero e da ironia, convida o público a refletir sobre as convenções que regem o comportamento humano, tanto no século XVI quanto na posteridade. No coração da peça, os temas de gênero e poder surgem com força avassaladora, pintando um retrato vívido das tensões entre expectativas sociais e rebeldia individual. Catarina, a megera do título, é retratada como uma mulher de temperamento feroz, cuja língua afiada e recusa em se submeter aos ditames patriarcais a torna uma figura de ameaça à ordem estabelecida. A sua resistência não é apenas traço de personalidade, é uma contestação direta aos ideais de feminilidade da era elisabetana, onde as mulheres eram esperadas para serem obedientes, silenciosas e submissas, especialmente no âmbito familiar e matrimonial. Shakespeare, ao colocá-la em confronto com Petrúquio, um pretendente audacioso que se propõe a domá-la por meio de táticas, de manipulação psicológica, táticas de adestramento animal,
cria um cenário que oscila entre o cômico e o perturbador. Essas estratégias, apresentadas como parte de uma cura para a rebeldia de Catarina, destacam o poder masculino como uma ferramenta de controle, mas a ambiguidade da peça impede uma leitura simplista. O discurso final de Catarina, no qual ela proclama a submissão do dever da esposa, a lealdade ao marido, nos mostra uma grande quantidade de camadas. Uma possível vitória do Petrúquio, uma ironia de Catarina para preservar a sua sanidade, ou até mesmo uma performance que subverte o sistema ao se fingir por meio de conformidade. Essa dualidade reflete debates mais amplos sobre o feminismo incipiente, questionando se a obediência é uma escolha livre ou uma imposição cultural, e como que as mulheres navegam nas estruturas de poder que as limitam. Em um contexto histórico onde as mulheres tinham pouca agência legal ou social, Shakespeare usa Catarina para expor as fissuras do patriarcado, sugerindo que a rebeldia, mesmo quando domada, revela as fraquezas inerentes a um sistema que depende de coerção para se manter. Como um contraponto a Catarina, Bianca é o arquétipo da mulher idealizada, incorporando temas dos papéis sociais e familiares que reforçam as questões de gênero, mas com camadas de subversão. Bela, meiga e aparentemente dócil, Bianca é o oposto da sua irmã, atraindo uma multidão de pretendentes que competem por sua mão em um leilão disfarçado de cortejo. No entanto, Shakespeare não a pinta como uma figura passiva. Pelo contrário, a Bianca manipula sutilmente seus admiradores, revelando uma inteligência calculada que desmente a sua imagem de pureza. Essa caracterização questiona a autenticidade dos papéis femininos prescritos, mostrando que a docilidade pode ser uma máscara estratégica para exercer poder em um mundo que nega às mulheres a autoridade direta. Dentro da família Minola, o Batista, pai de Catarina e de Bianca, exemplifica a autoridade patriarcal ao ditar os casamentos de suas filhas, priorizando o dote e a reputação, em vez do consentimento ou do afeto. Bianca, quando ela navega nesse sistema, ela vai ilustrar como que os papéis familiares são construídos sobre hierarquias rígidas, em que as filhas são mercadorias em negociação. Essa dinâmica familiar estende-se a um comentário mais amplo sobre a sociedade elisabetana, onde o patriarcado não apenas controlava as mulheres, mas também moldava as interações entre os homens, com pretendentes como o Lucêncio recorrendo a disfarces para contornar essas regras impostas. O Shakespeare desconstrói esses papéis, sugerindo que eles são apenas performáticos e imutáveis, dependentes de contexto e de intenção, adicionando ainda mais uma fina camada de ironia nessa comédia. Um dos temas mais persistentes na peça é a dicotomia entre aparência e realidade, que permeia todos os níveis da narrativa e serve como um lembrete constante de que as percepções podem ser enganosas. Desde o prólogo, em que Christopher Sly é enganado para acreditar que é um lorde através de uma elaborada encenação, Shakespeare estabelece que a realidade é maleável, moldada por ilusões e representações. Esse motivo se repete no enredo principal, com personagens trocando identidades para alcançar seus objetivos. O Lucêncio se disfarça de tutor para cortejar Bianca e Trânio assume o papel do seu mestre, e até Petrúquio emprega táticas teatrais para domar Catarina. Essas trocas destacam como a aparência externa pode mascarar intenções verdadeiras, questionando a confiabilidade das percepções sociais. Em uma era onde a corte elisabetana era repleta de intrigas e máscaras,
Shakespeare usa isso para criticar a superficialidade das interações humanas, sugerindo que o que vemos é frequentemente uma construção, não essência. Essa exploração se aprofunda na ideia de que a sociedade impõe fachadas que escondem complexidades internas e que o riso da comédia surge justamente da revelação dessas discrepâncias. Por exemplo, a suposta submissão de Catarina no final pode ser vista como uma aparência que oculta uma realidade mais nuançada, convidando o público a questionar se essa domação é real ou apenas uma performance para satisfazer expectativas. Intimamente ligado a isso está o tema da identidade como performance, um conceito que Shakespeare explora com maestria, antecipando ideias modernas sobre a construção social do eu. Na peça, as identidades não são fixas. Elas são papéis assumidos e descartados conforme a necessidade, como os atores em um palco. A Catarina, forçada a encenar submissão, exemplifica como o comportamento pode ser moldado pelo olhar alheio, enquanto Bianca performa docilidade para manipular o seu entorno. Os disfarces de Lucêncio e Trânio vão além do cômico, ilustrando que a identidade social, seja ela de classe, de gênero ou de status, é performativa, dependente de vestimentas, linguagem e contexto. O prólogo com o Sly reforça isso, transformando um mendigo em nobre apenas por meio de encenação, sugerindo que a identidade é arbitrária e reversível. Shakespeare, influenciado pelo teatro renascentista, onde atores frequentemente trocavam gêneros e papéis, usa isso para comentar sobre a fluidez do eu humano, questionando até que ponto somos definidos por nós mesmos ou pelas expectativas impostas. Essa performance não é inocente. Ela revela mecanismos de poder, pois quem controla a narrativa controla a identidade alheia, como Petrúquio faz com Catarina ao redefinir sua realidade através de privações e afirmações contraditórias. O casamento, outro tema central, é retratado não como um ideal romântico, mas como uma estrutura de dominação patriarcal, onde o afeto é secundário a interesses econômicos. Na peça, os casamentos são arranjados como transações, como negócios. Batista leiloa as suas filhas, priorizando o pretendente que oferece mais segurança financeira, enquanto Petrúquio enxerga a Catarina como um desafio lucrativo. Essa visão mercantil do casamento reflete a realidade elisabetana, onde as as uniões eram ferramentas para alianças familiares e heranças, frequentemente sem considerar o consentimento feminino. Shakespeare critica isso através do exagero cômico, mostrando como que o casamento reforça hierarquias de gênero, com as mulheres reduzidas a objetos de barganha. No entanto, a ambiguidade persiste. O casamento de Catarina e de Petrúquio, apesar de sua turbulência, surge como uma parceria baseada em respeito mútuo ou pelo menos em uma negociação de poder, o que complica a leitura puramente opressiva. Isso levanta questões sobre o casamento enquanto instituição, questionando se ele pode ser um espaço de igualdade ou se ele está inevitavelmente vinculado à dominação. Finalmente, o tema do teatro como espelho da vida une todos os outros, transformando a peça em uma metacrítica sobre a arte e a existência. A estrutura de peça dentro da peça, com o Sly assistindo a comédia como se fosse realidade, lembra o público de que tudo é encenação, convidando uma reflexão sobre como a vida social imita o teatro. Shakespeare, mestre do meta-teatro,
usa isso para sugerir que papéis sociais são tão artificiais quanto os teatrais, e que o riso da comédia serve para expor verdades incômodas. Essa metáfora amplia os temas de gênero, poder e identidade, mostrando que a sociedade é um grande palco onde todos atuam, muitas vezes sem consciência. A peça não resolve essas questões. Em vez disso, as apresenta com ambiguidade, convidando várias interpretações. No mundo atual, onde discussões sobre gênero fluido, empoderamento feminino e performatividade social ganham destaque, a obra continua relevante, nos lembrando de que o riso pode ser uma ferramenta poderosa para questionar as estruturas que nos definem. Através de sua ironia e profundidade, Shakespeare nos convida a examinar não apenas os personagens, mas as nossas próprias performances diárias, questionando o que significa ser domado em uma sociedade que ainda luta com legados patriarcais. A peça se inicia com um prólogo intitulado Indução. Nesse prólogo, somos apresentados a Christopher Sly, um personagem desleixado, rude, que está embriagado em frente a uma estalagem depois de uma noite de bebedeira. O Sly é o pivô dessa farsa inicial porque um lorde, que vai representar a arrogância da nobreza, decide pregar uma peça por puro capricho, transformando ele em uma vítima de uma ilusão teatral, quando ele acorda acreditando ser um nobre rico, cercado de criados e luxos falsos. E isso o leva a questionar a sua própria realidade e identidade, destacando temas de classe social e engano, e também servindo como moldura para toda a narrativa principal. O Sly, pessoal, ele reforça a ideia de que toda a peça é uma performance dentro de outra, fazendo-nos questionar o que é real e o que é encenado. Esse Lorde, figura anônima, mas tão central na indução, é o arquiteto da farsa contra o Sly. É um nobre ocioso e sádico que usa seu poder para manipular os menos afortunados, ordenando que seus criados o tratem como um lorde, e até convoca atores para encenar a peça principal diante dele, revelando assim a crueldade lúdica da elite elisabetana, que via o teatro tanto como forma de entretenimento, como também de controle social. A presença desse lorde realça o tema da hierarquia de classes, mostrando como os poderosos moldam narrativas a seu bel prazer, sem empatia pelas vítimas de suas brincadeiras. Complementando essa trama, temos o Bartolomeu, o pajem do Lorde. Ele é um jovem servo que é forçado a se disfarçar de mulher para interpretar a suposta esposa de Sly. Uma transformação que adiciona uma camada de ironia de gênero, especialmente considerando que no teatro shakespeariano os papéis femininos eram interpretados por homens ou meninos. O Bartolomeu reluta inicialmente, mas acaba incorporando o papel com uma mistura de submissão e astúcia, destacando questões de performatividade de gênero e a fluidez das identidades impostas, o que vai ecoando ao longo da peça, em que disfarces e papéis sociais são constantes. Saindo da indução para o enredo principal, ambientado na cidade de Pádua, conhecemos Catarina, a megera da peça, uma mulher de temperamento forte, inteligente e rebelde. É a filha mais velha do Batista, conhecida por sua língua afiada e recusa em se submeter aos padrões femininos de época, o que a torna impopular e indomável aos olhos da sociedade patriarcal. A Catarina é complexa, não é uma mera caricatura. A sua fúria parece derivar da frustração com as restrições impostas às mulheres, como o casamento arranjado e a expectativa de obediência, e a sua jornada na peça, marcada pela doma imposta por Petrúquio, levanta debates
sobre se ela é verdadeiramente subjugada ou se finge para sobreviver, com interpretações modernas, vendo ela como uma proto-feminista que resiste ao machismo ou como vítima de abuso psicológico. E a sua evolução de confrontos verbais explosivos a um discurso final de submissão aparente levanta reflexões sobre poder, consentimento e as máscaras que as mulheres usam para navegar em mundos hostis, tornando ela uma das personagens femininas mais discutidas do Shakespeare, capaz de inspirar tanto empatia quanto controvérsia. Do outro lado, nós temos a Bianca, a irmã mais nova, representada como o ideal de feminilidade, da mulher ideal, a mulher doce, recatada, bela, e que vai atrair uma multidão de pretendentes. Mas, por trás dessa fachada de candura, Bianca revela traços de manipulação e astúcia, especialmente ao lidar com seus tutores disfarçados e ao escolher o Lucêncio como marido, sugerindo que a sua submissão é estratégica, não genuína. E ela serve como, vamos assim dizer, um combustível para Catarina, destacando contrastes entre a rebeldia e a conformidade. E nas análises mais contemporâneas, a Bianca é vista como uma crítica sutil ao mito da mulher perfeita, mostrando que mesmo as domadas exercem poder de forma sutil, questionando se a verdadeira megera não é aquela que se rebela, mas a sociedade que rotula as mulheres assim. O Batista é o pai viúvo das duas irmãs. É um comerciante rico de Pádua que impõe a regra de que Bianca só pode se casar após Catarina arranjar um marido. E isso é uma decisão que reflete as convenções daquela época, onde o dote e a obediência eram cruciais. E o Batista aparece como uma figura autoritária, porém cômica, mas preocupado com o bem-estar de suas filhas do que com suas felicidades, o que o torna um arquétipo do patriarca elisabetano, manipulando casamentos como negociações, e sua rigidez impulsiona o enredo, forçando os pretendentes a recorrerem a truques e disfarces, revelando com isso as hipocrisias sociais. O Petrúquio, pretendente audacioso de Catarina, o único, vamos assim dizer, o único corajoso, vamos assim dizer, vem de Verona. Ele é um aventureiro confiante e excêntrico que declara abertamente que se deseja casar com uma mulher rica, independentemente do seu temperamento. E ele empreende técnicas e táticas, para tentar conquistar, domar Catarina. Então ele vai privá-la de sono, de roupa, vai fazer manipulação psicológica, vai utilizar táticas de adestramento animal. Mas a gente vai ver que a sua motivação é uma junção de ganância, orgulho e talvez um possível afeto. E essas interpretações variam de vê-lo como um herói que cura a Catarina de sua fúria, um abusador misógino com sua inteligência verbal e teatralidade, tornando-se um dos personagens mais carismáticos e problemáticos do Shakespeare, capaz de dominar cenas com a sua energia caótica e questionando o que significa conquistar alguém em um relacionamento. Lucêncio é um jovem estudante de Pisa que chega a Pádua e se apaixona instantaneamente por Bianca. Ele representa o arquétipo do amante romântico idealista, disposto a tudo por amor, incluindo se disfarçar como tutor de latim, chamado câmbio, para cortejá-la. E a sua jornada envolve enganos e rivalidades, culminando em um casamento secreto. Mas a sua ingenuidade contrasta com a astúcia dos outros. E no final, quando Bianca se revela menos submissa do que esperado, Lucêncio aprende lições sobre aparências e expectativas, tornando-se um veículo para temas de ilusão amorosa e amadurecimento. Com ele,
temos Trânio, seu servo fiel, que é um dos personagens mais engenhosos da peça. É um criado astuto que se disfarça como seu mestre Lucêncio para ludibriar Batista e os rivais, executando o plano com habilidade cômica e lealdade. E a sua performance se destaca com temas de inversão social, em que servos assumem papéis de nobres, satirizando as hierarquias de classe e mostrando que inteligência transcende status, com Trânio sendo o cego por trás de muitos enganos e adicionando humor por meio da sua ousadia. O Hortêncio é um pretendente também de Bianca e amigo de Petrúquio. Ele é um nobre viúvo que se disfarça como tutor de música chamado Lítio para se aproximar dela, mas acaba rejeitado e se casa com uma viúva rica, representando o frustrado, o homem frustrado e oportunista, cuja persistência e eventual resignação adicionam camadas cômicas ao enredo. E ele serve para ilustrar a competição masculina pelo afeto feminino, frequentemente reduzido a negócios. Grêmio é outro pretendente de Bianca. Ele é um senhor idoso, rico, e é uma figura cômica e patética. É um velho tolo que compete com rivais mais jovens, oferecendo presentes e bajulações. Mas ele é constantemente superado, e a sua presença satiriza os casamentos por conveniência e a vaidade dos idosos, com seu fracasso destacando a futilidade de certas ambições sociais. Biondello, o servo de Lucêncio, é um personagem secundário, porém essencial. Ele é um criado malandro e engraçado que auxilia nos disfarces e enganos com a sua esperteza e diálogos rápidos, adicionando leveza à trama. E ele representa a classe dos servos como os facilitadores do caos cômico, questionando aqui lealdades e astúcias. Outro personagem que vai aparecer aqui é o Vicêncio, o pai de Lucêncio. Ele chega de Pisa, lá pro final da festa. Ele é confundido e quase preso devido aos disfarces, e sua presença resolve as confusões, restaurando a ordem. Entretanto, ela expõe também as consequências reais dos enganos, servindo como uma âncora de realidade em meio à farsa. Grúmio é a engrenagem cômica que expõe em chave teatral o método do Petrúquio. Como servo que sofre e que colabora, ele torna visível para o público essa lógica do adestramento de Catarina. Vai confundir, inverter expectativas, se desgastar. O seu corpo é um barômetro do abuso pedagógico do seu amo. Ora, ele é alvo, ora, ele é cúmplice, e por isso é através dele que nós aprendemos a compreender o Petrúquio. A comédia nasce do choque entre a linguagem e a fisicalidade. No famoso mal entendido, no ato 1, cenas 2, quando ele fala, bate em mim aqui, a piada está no literalismo de Grúmio, diante da ambiguidade retórica do patrão. É para bater na porta ou bater nesse homem? Mais adiante, no diálogo com Curtis, no ato 4, cena 1, Grúmio relata os excessos do seu amo com hipérboles e caricaturas. Em vez de mostrar diretamente o abuso, ele o encena oralmente, guiando a imaginação da plateia. Nas cenas da fome, no ato 4, cena 1 e na cena 3, a comida vira instrumento de tortura cômica. Nunca boa o bastante para Catarina, ela autoriza Grúmio a oscilar entre a obediência e a sabotagem, alimentando o tom de farsa combinada e o riso nervoso que a acompanha. Esse humor nasce da mistura entre o zane da comédia dell'arte, a esperteza esfomeada, o literalismo, esse corpo elástico, e o clown elisabetano,
marcado pela repetição, improviso, cumplicidade com o público. Esse sotaque rústico e o vocabulário coloquial do grúmio não são apenas marca de classe, mas recurso teatral. Sinalizam o seu lugar no jogo de poder sem necessariamente cair numa caricatura degradante. Aqui, a peça tensiona a ética do riso. A simetria entre amo e servo nos faz rir, mas também normaliza a violência doméstica e laboral. Grúmio, ao narrar e olhar para o público e coreografar quedas seguras, funciona como um mestre de cena cômico. Ele organiza a percepção e, sem moralizar, revela os bastidores do espetáculo. No fim, grúmio é o riso que diverte, mas que também encobre e denuncia o custo humano do método de Petrúquio. Rir com o grúmio é entender esse mecanismo. Rir de grúmio é perceber o preço. Essa ambiguidade faz dele não só um motor cômico, mas também um dispositivo crítico de poder e classe dentro da peça. A cena do cortejo na Megera Domada representa um dos ápices dramatúrgicos da peça. É um momento onde o embate entre Petrúquio e Catarina se materializa não apenas como um flerte cômico, mas com a batalha simbólica que abrange as tensões centrais da comédia, o choque entre a autoridade masculina e rebeldia feminina, a performatividade dos papéis sociais e a manipulação da linguagem como ferramenta de poder e de resistência. Essa cena ocorre na primeira cena no segundo ato. É a única cena que existe e serve como o primeiro encontro direto entre esse casal conhecido, apaixonado, estabelecendo o tom para o resto da narrativa. Nela, o Petrúquio, que vem de Verona, busca fortuna por meio do casamento e declara a intenção de cotejar Catarina, a famosa Megera de Pádua. Mas o que se desenrola não é um romance convencional, mas um duelo verbal repleto de esperteza, ironia e subtexto, que Shakespeare constrói com maestria para questionar de forma velada as convenções sociais do seu tempo, ao mesmo tempo em que entretém o público com esse humor escrachado e trocadilhos engenhosos. O cerne dessa cena reside na dinâmica linguística entre os personagens. Aqui, a linguagem não é mero veículo de comunicação, mas uma ferramenta, uma arma afiada que revela camadas de significado e intenções ocultas. Petrúquio inicia o cotejo com uma abordagem confiante e provocadora, empregando metáforas que aludem à dominação animal, como quando ele se refere a Catarina como uma vespa ou um falcão selvagem que precisa ser adestrado, ou melhor, domado. Essas imagens não são aleatórias, elas ecoam as práticas reais da falcoaria elisabetana, onde o falcoeiro treina o pássaro através de privação e controle. Uma analogia que Shakespeare usa para satirizar as expectativas matrimoniais da época, nas quais a esposa era frequentemente vista como uma propriedade a ser moldada pelo marido. Petrúquio, com sua retórica assertiva e cheia de duplos sentidos, se posiciona como domador, declarando frases como: "Eu vim para te domar e te fazer de uma gata brava para uma gata conformada e obediente", o que não só reforça o estereótipo patriarcal, mas também introduz um elemento de teatralidade, pois ele parece consciente de estar performando um papel em prol dos seus objetivos financeiros e sociais. Essa performatividade é crucial, pois sugere que o Petrúquio não é um tirano ingênuo, mas um ator astuto que usa o exagero para desestabilizar Catarina, forçando-a a reagir e assim revelando as fissuras no sistema de poder que ele representa. A Catarina responde com uma ferocidade verbal que a eleva de uma mera megera a uma figura de resistência intelectual e emocional. A sua linguagem é marcada por trocadilhos rápidos e cortantes,
que servem como um escudo contra as investidas de Petrúquio, transformando o cotejo em um jogo de xadrez retórico, onde cada réplica é uma jogada estratégica. Por exemplo, quando Petrúquio a chama de Cata, ela rebate com ironia, questionando a sua familiaridade e afirmando a sua independência através de respostas como: eles me chamam de Catarina, que falam com você, se dirija a mim como Catarina. Esses trocadilhos não são apenas cômicos, eles destacam a habilidade de Catarina em subverter a linguagem masculina, usando para expor a hipocrisia das normas sociais que a rotulam como problemática, simplesmente por não se curvar à submissão esperada. Em uma sociedade na qual as mulheres eram educadas para serem dóceis e silenciosas, a eloquência de Catarina é um ato de rebeldia, uma forma de afirmar a sua agência, a sua autonomia em um mundo que tenta negá-la. Shakespeare, mestre em explorar as ambiguidades, não a retrata como uma vítima passiva. Ao contrário, ele dota a Catarina de uma inteligência afiada que rivaliza com a de Petrúquio, criando um equilíbrio dinâmico que questiona se esse domar é realmente possível ou apenas uma ilusão mútua. Além da batalha linguística, a cena do cotejo é rica em elementos cômicos que servem para aliviar a tensão inerente aos temas mais sombrios, como o abuso de poder e a opressão de gênero. O humor surge da incongruência entre as expectativas românticas e a realidade caótica do encontro. Petrúquio chega cheio de bravata, mas Catarina desarma com insultos velados e recusas diretas, levando a momentos de farsa física e verbal que lembram as tradições da comédia dell'arte italiana, influência bem clara na obra shakespeariana. Essa comicidade, ela é dupla. Ela diverte o público elisabetano acostumado a peças que reforçavam hierarquias sociais, mas também o convida a uma leitura crítica, especialmente para audiências contemporâneas. Interpretações feministas, por exemplo, veem nessa cena não uma celebração da dominação masculina, mas uma crítica sutil ao patriarcado, onde Catarina representa a mulher que resiste à objetificação e Petrúquio representando o sistema que tenta cooptá-la através do casamento. Essa absurdidade não é acidental. Ela permitiu que Shakespeare critique indiretamente o sistema, pois, em uma época de censura, o humor era uma forma segura de questionar autoridades. Por que Petrúquio escolhe Catarina além do dote? Seria por uma atração genuína à sua força ou apenas um mero cálculo econômico? Essas perguntas param sobre o cotejo, tornando ele um enigma que ressoa além do palco. Em termos de estrutura dramática, o cotejo funciona como um pivô narrativo, preparando o terreno para os atos subsequentes, onde o domar se desenrola através de privações e manipulações por parte de Petrúquio. No entanto, é nessa cena inicial que Shakespeare planta as sementes da ambiguidade que define a peça. O final, com o famoso monólogo de Catarina sobre a submissão, pode ser lido, interpretado como genuíno ou conversão ou uma performance irônica, ecoando o jogo verbal iniciado no cotejo. Em essência, o cotejo não é apenas um encontro, ele é um microcosmo da peça, onde temas de identidade, poder e performance se entrelaçam, convidando o espectador a questionar se o verdadeiro domar ocorre com Catarina ou com as expectativas sociais que a cercam. Por fim, a cena do cotejo transcende seu contexto histórico para se tornar um testamento à genialidade shakespeariana
em capturar a complexidade da condição humana. Essa cena nos convida a rir dos absurdos dos papéis de gênero, enquanto também nos força a confrontar a realidade desconfortável por trás do riso. O desejo de controle versus a ânsia por liberdade. A performance social versus a autenticidade individual. Em um mundo onde as batalhas de gênero continuam, essa cena parece um farol de insight, provando que Shakespeare não apenas entretinha, mas provocava, questionava e humanizava as lutas eternas que definem nossas interações mais íntimas. Com isso, o cotejo não é mero prelúdio para o casamento forçado. Ele é o coração da peça, onde o conflito se acende e as chamas das controvérsias continuam a se queimar, iluminando debates que persistem séculos após a sua criação. O cotejo dos pretendentes de Bianca surge como um dos elementos mais vibrantes e multifacetados da peça, servindo não apenas como um dispositivo cômico para impulsionar a trama, mas também como uma lente afiada para examinar as complexidades das dinâmicas sociais, econômicas e de gênero na sociedade elisabetana. Essa sequência de eventos, que se desenrola paralelamente ao conflito entre Petrúquio e Catarina, destaca Bianca como o prêmio cobiçado, uma figura que encarna o arquétipo da mulher idealizada, bela, dócil, submissa, em oposição à rebeldia de sua irmã mais velha. No entanto, ao mergulharmos nas nuances dessa disputa amorosa, revela-se um rico tecido de intrigas, disfarces e críticas sociais que transcendem o mero entretenimento, convidando o público a refletir sobre as convenções do casamento, o papel das mulheres e as hierarquias de poder que regem as relações humanas. A cena do cotejo se inicia com a declaração firme de Batista, o pai das irmãs. Bianca só poderá se casar após Catarina encontrar um pretendente e se casar com ele. Essa regra não é apenas um capricho paternal, mas uma manifestação das normas da época, onde o pai exerce autoridade absoluta sobre o destino de suas filhas, tratando o matrimônio como uma transação comercial para preservar a honra e o patrimônio familiar. Batista personifica o homem renascentista pragmático, para quem o casamento é uma extensão dos negócios, uma forma de aliançar famílias e garantir estabilidade econômica. A sua decisão gera um impasse que impulsiona toda a trama, transformando o cotejo de Bianca em um jogo de xadrez, no qual os pretendentes devem navegar por obstáculos sociais e familiares, revelando as tensões entre desejo individual e obrigações coletivas. São 3 os pretendentes de Bianca: Grêmio, Hortêncio e Lucêncio, que formam um trio diversificado que representa diferentes estratos e abordagens ao amor e ao casamento, enriquecendo a comédia com contrastes geracionais e sociais. Grêmio, o mais velho e rico entre eles, é retratado como um nobre idoso, cuja corte, a Bianca, é motivada por uma conveniência social do que por uma paixão real. Ele vê o casamento como um investimento, uma maneira de adquirir uma esposa jovem e atraente para elevar o seu status e também assegurar seus herdeiros. A sua linguagem é formal e antiquada, cheia de referências a riquezas e posses, o que satiriza a mercantilização do amor na sociedade burguesa que surgia na Inglaterra da Renascença. Shakespeare usa Grêmio para criticar a hipocrisia dos idosos que buscam juventude e beleza como troféus, destacando como o poder econômico pode distorcer as relações afetivas, reduzindo as mulheres a bens negociáveis.
Hortêncio, por outro lado, incorpora o jovem cortesão local, educado nas artes do amor cortês, inspirado nas tradições medievais e renascentistas de serenatas e galanteios. Ele tenta conquistar Bianca com música e poemas, disfarçando-se como um professor de música para se aproximar dela. Essa estratégia introduz elementos de farsa e disfarce, muito comuns nas comédias shakespearianas, e reflete o ideal romântico da época, onde o amor é expresso através de rituais elaborados. No entanto, Hortêncio não é imune às críticas. A sua abordagem, embora mais poética que a do Grêmio, ainda é permeada por um senso de enobrecimento masculino, em que a conquista feminina é vista como um direito de classe. A sua eventual desistência em favor de uma viúva rica após ser rejeitado realça a superficialidade desses galanteios, sugerindo que o amor cortês pode ser tão transacional quanto o mercantil, mascarado por véus de romantismo. Lucêncio, o recém-chegado de Pisa, surge como o pretendente mais dinâmico e astuto, trazendo para o cotejo uma energia juvenil e uma vontade de romper as regras. Como estudante universitário, ele representa a figura do forasteiro inovador, o disposto a romper as convenções para alcançar o seu objetivo. A sua paixão por Bianca é instantânea e ardente, mas para cortejá-la, ele recorre a um elaborado esquema de troca de identidades com Trânio, seu fiel. Lucêncio se disfarça como um tutor de latim chamado Câmbio, permitindo que Trânio assuma seu lugar como o nobre pretendente. Essa inversão de papéis não só adiciona camadas de humor à cena, mas também serve como uma metáfora para a fluidez das identidades sociais da Renascença, uma era de mobilidade e transformação impulsionada pelo comércio e pela educação. O Lucêncio personifica o triunfo da astúcia sobre a rigidez, ecoando temas de outras peças shakespearianas, como Noite de Reis ou Como Gostais, em que disfarces revelam verdades profundas sobre gênero e classe. Trânio, o servo de Lucêncio, é uma peça-chave nesse cotejo, elevando o personagem subserviente a um agente de mudança. A sua inteligência afiada e lealdade inabalável permitem que ele navegue pelas complexidades sociais com maestria, fingindo ser o seu mestre e negociando com Batista em nome de Lucêncio. Essa inversão hierárquica critica as estruturas rígidas de classe, mostrando que a esperteza e a adaptabilidade podem superar o nascimento nobre. Trânio não é um mero alívio cômico, ele é um comentador astuto da sociedade, cujas ações destacam como os de baixo podem manipular os de cima, questionando a legitimidade do poder baseado em status. Bianca, o objeto central dessa disputa, não é uma figura passiva. Apesar de sua reputação de doçura e obediência, Shakespeare a retrata com sutileza, permitindo que ela exerça autonomia dentro dos confins impostos pelo patriarcado. Ela flerta com seus pretendentes, especialmente com Lucêncio disfarçado, revelando uma inteligência perspicaz e uma capacidade de manipular as expectativas masculinas. Sua docilidade aparente contrasta com a rebeldia de Catarina, mas serve para sublinhar como as mulheres, independentemente de sua personalidade, são forçadas a navegar por um mundo que as objetifica. O cotejo expõe a expressão de Bianca para performar o papel da filha perfeita, cuja virtude é medida pela capacidade de atrair pretendentes adequados, reforçando ainda o tema da mercantilização feminina. Esse cotejo também estabelece um paralelo fascinante com o embate entre Catarina e Petrúquio,
criando uma dicotomia que vai enriquecendo a peça. Enquanto o relacionamento de Catarina é marcado pelo confronto direto, né, e a domesticação forçada, o de Bianca é um jogo de sedução e engano, porém sutil e estratégico. Essa dualidade permite que Shakespeare explore diferentes facetas do patriarcado: o controle explícito versus o implícito, a rebeldia aberta versus a resistência velada. O cotejo de Bianca, com sua leveza cômica, mascara críticas profundas às convenções matrimoniais, onde o amor é frequentemente sublimado por interesses econômicos e sociais. No contexto histórico, essa cena reflete as realidades do casamento na Inglaterra elisabetana, em que arranjos eram negociados pelos pais e tutores, e as mulheres não tinham voz. A peça captura o espírito da Renascença, com seu foco na individualidade e na subversão, mas também alerta para os perigos de um sistema que reduz as relações humanas a barganhas. Por meio dos disfarces, rivalidades e negociações, Shakespeare convida o público a rir dos absurdos da humanidade, mas também nos convida a ponderar sobre as desigualdades que persistem. Essa cena, com sua mistura de farsa e profundidade, garante que A Megera Domada permaneça uma obra atemporal, trazendo debates sobre gênero, poder e relacionamentos que continuam relevantes em nossa sociedade moderna, onde as disputas amorosas ainda são influenciadas por expectativas culturais e econômicas profundas e, muitas vezes, invisíveis. O discurso final de Catarina representa um dos momentos mais icônicos e controversos de toda a obra shakespeariana, servindo como clímax dramático que não apenas encerra a trama principal, mas também lança um feixe de luz ambíguo sobre os temas centrais da peça, como o poder patriarcal, a submissão feminina, a performance social e as complexidades do casamento na sociedade elisabetana. A cena acontece em um banquete que reúne os casais recém-formados, Petruccio e Catarina, Lucêncio e Bianca e Hortêncio e a viúva. O que começa como uma celebração festiva, rapidamente se transforma em um teste de obediência proposto por Petruccio, que aposta com os outros maridos qual esposa atenderá prontamente ao chamado do seu companheiro. Essa aposta, carregada de humor machista e tensão dramática, expõe as dinâmicas de poder que permeiam a peça inteira, e é nesse contexto que Catarina, outrora a megera indomável, surge para entregar um monólogo extenso e surpreendente sobre a obediência das esposas aos maridos. Um discurso que tem gerado debates acalorados entre críticos, diretores e espectadores por séculos, questionando se ele reflete uma genuína conversão, uma sátira sutil ou uma estratégia de sobrevivência. No cerne do seu discurso, Catarina se dirige às outras mulheres, a Bianca e a viúva, que se recusam a atender aos chamados de seus maridos, e profere uma lição de moral que ecoa os preceitos patriarcais daquela época. Ela compara o marido a um rei ou um senhor, argumentando que a esposa deve se submeter a ele como um súdito faz a um monarca, reconhecendo a sua autoridade natural e divina. Frases como "teu marido é teu senhor, tua vida, teu guardião", pintam um quadro de hierarquia absoluta, onde a mulher é retratada como frágil e dependente, obrigada a oferecer amor, obediência e humildade, em troca de proteção e provisão. Catarina vai além, criticando as mulheres que resistem a essa ordem, chamando-as de criaturas teimosas e intratáveis, que perturbam a harmonia doméstica, e usa metáforas vívidas como comparar o corpo da mulher a um navio frágil, navegando sob o comando do marido, ou alertando que uma esposa rebelde como uma traidora contra o seu próprio bem-estar.
Esse tom didático e submisso contrasta radicalmente com a personalidade inicial de Catarina, que no começo da peça é uma figura feroz, verbalmente agressiva, afiada, inteligente, desafiadora das normas sociais, que, amarrando a irmã, vai discutindo com o pai e rejeitando os pretendentes com seus sarcasmos cortantes. Essa transformação aparente de Megera à esposa modelo é o que torna o discurso tão intrigante, pois Shakespeare não oferece pistas para nós sobre a sinceridade de Catarina, deixando o público imerso em uma ambiguidade que convida a interpretações múltiplas e enriquecedoras. O contraste com as outras mulheres na cena amplifica sua potência. Bianca, a doce e obediente durante a corte, se revela teimosa no casamento, se recusando ao chamado de Lucêncio, enquanto a viúva também é rebelde, forçando Catarina a ser a única a responder o chamado, o que inverte as expectativas iniciais da peça e questiona se a verdadeira Megera era a Catarina ou se todas as mulheres em graus variados que resistem às imposições masculinas. A Megera domada se destaca pela sua provocação aberta, deixando o público sem uma resposta definitiva. Catarina foi dominada? Ou é ela quem no final domina a narrativa ao silenciar as outras mulheres e ganhar a aposta? Para Petrúquio, a estrutura do monólogo, com seu ritmo poético e repetições, constrói um crescendo que culmina em uma oferta de paz, mas o tom pode variar em performance, de devoto a irônico. Ao dar voz a Catarina, Shakespeare permite que uma mulher rebelde articule as normas patriarcais com eloquência, o que, ironicamente, a torna mais poderosa do que os homens ao seu redor. Por fim, esse discurso final de Catarina transcende sua função narrativa para se tornar um espelho da condição humana, questionando até que ponto a submissão é genuína ou performativa em relacionamentos desiguais. Esse discurso nos lembra que, em uma comédia shakespeariana, o riso muitas vezes mascara verdades desconfortáveis e que o verdadeiro domínio pode residir não na força bruta, mas na astúcia de quem sabe navegar sobre as expectativas sociais. Seja visto como um triunfo patriarcal ou uma certa subversão feminina, esse monólogo garante que A Megera Domada permaneça uma peça eternamente relevante, provocando debates sobre gênero, poder e identidade que vão muito além do palco elisabetano, nos convidando a questionar nossas próprias performances diárias em um mundo ainda marcado por desigualdades profundas e persistentes. A Megera Domada, de William Shakespeare, embora escrita há mais de 4 séculos, permanece como uma obra dramatúrgica atual, mantendo a sua posição no repertório teatral e literário ocidental, não somente pelo valor histórico ou estético, sobretudo pela maneira como que os seus temas centrais continuam a ressoar nos debates contemporâneos. A peça funciona como um espelho multifacetado de tensões sociais duradouras, a luta pelo controle dos corpos e das narrativas, a expectativa de papéis sociais fixos versus a busca por autonomia, os jogos de linguagem como arena de poder e a construção performativa da identidade. Todos esses aspectos se mantendo extremamente relevantes em um momento histórico marcado por discussões intensas sobre igualdade de gênero, emancipação individual, a natureza da opressão e a influência do poder simbólico nas relações humanas e sociais.
Essa obra shakespeariana, ao apresentar o casamento não somente como uma união romântica idealizada, mas como uma instituição permeada por complexas trocas econômicas, interesses sociais e imposições familiares, antecipa de forma perspicaz discussões modernas sobre a instrumentalização das relações afetivas, um tema tão presente nos dilemas contemporâneos. Em um contexto no qual a peça mostra relacionamentos moldados por estruturas de força hierárquicas e convenções externas que nem sempre refletem o desejo genuíno ou a individualidade dos envolvidos, essa visão adquire uma ressonância crítica particular na contemporaneidade, quando se debate, por exemplo, o peso esmagador de normas culturais e religiosas sobre as escolhas íntimas, as dinâmicas de poder frequentemente desiguais nos relacionamentos afetivos e as pressões implacáveis para corresponder a um ideal conjugal normativo frequentemente construído por mídias sociais. Outro aspecto fundamental que aproxima a peça do presente é a sua ênfase na linguagem como um espaço de disputa e construção da realidade. Os diálogos da obra são marcados por jogos verbais intrincados, trocadilhos, duplos sentidos e manipulações discursivas que elevam a linguagem para além de um simples meio de comunicação. Na peça, a palavra é uma arena de embate simbólico. É um lugar onde se exerce dominação, se constrói e desconstrói a identidade e se negocia o poder, tornando-se uma ferramenta de controle e também de resistência. Essa dimensão retórica da obra, com uma notável força, encontra ecos em um mundo contemporâneo onde a palavra, seja na mídia de massa, nas redes sociais, nos discursos políticos ou nas narrativas institucionais, se tornou uma das principais formas de exercer influência, moldar opiniões e redefinir o que é considerado verdade. A retórica do poder, o controle narrativo, as estratégias de persuasão e a reconfiguração constante da verdade são temas centrais tanto na obra de Shakespeare quanto nas sociedades atuais, onde a guerra de narrativas se desenrola em múltiplos frontes. O núcleo da peça também problematiza de forma bastante aguda a rigidez dos papéis sociais impostos, especialmente no que diz respeito às expectativas de gênero. A obra dramatiza com uma mistura de humor e tensão a tentativa incessante de se enquadrar comportamentos, moldar atitudes e reprimir desejos individuais em nome da ordem social pré-estabelecida. Essa tentativa de conformação à norma, seja através da autoridade institucional, da pressão familiar ou da expectativa pública, revela um sistema de controle simbólico que ainda opera hoje, embora com outras roupagens e em novos contextos. A exigência de um comportamento adequado continua presente em discursos que pressionam indivíduos a seguir padrões estéticos, emocionais ou morais rigidamente definidos, muitas vezes sob o pretexto enganoso da tradição, da cultura ou da estabilidade social, evidenciando que a luta por autenticidade e liberdade individual permanece uma batalha contínua. É justamente por essa riqueza temática e por sua capacidade de ressonância que a Megera Domada tem sido alvo de inúmeras releituras ao longo do tempo, principalmente a partir do século XX, com a ascensão dos estudos de gênero, das teorias feministas e das abordagens pós-modernas da literatura. Muitas montagens contemporâneas não apenas atualizam o cenário ou a linguagem da peça para torná-la acessível, mas buscam reinterpretar profundamente seus significados, revelando sua ironia estrutural, desmontando
os gestos de obediência aparente e enfatizando os mecanismos de resistência que operam nas entrelinhas do texto. Nessas versões, nessas produções, o riso que a peça provoca não advém da confirmação de estereótipos ultrapassados, mas da sua exposição, da sua artificialidade e do seu esvaziamento, transformando a comédia em uma ferramenta de crítica social. Além disso, o fato da peça se encerrar com discursos formais sobre obediência e papéis conjugais, proferidos justamente no momento de maior instabilidade e surpresa, quando as expectativas são subvertidas, torna o desfecho totalmente ambíguo e objeto de constante debate. Essa ambiguidade é, sem dúvida, uma das maiores virtudes da obra e a razão fundamental de sua longevidade e poder de provocação. O Shakespeare, de forma característica, não entrega respostas fáceis ou moralizantes. Ele convida a nós, o seu público, a questionar o que se vê, a ouvir com um ceticismo saudável e a perceber como as aparências sociais podem mascarar conflitos mais profundos e complexos, onde a verdade é construída e negociada. A peça permanece viva porque se abre ao tempo e se reinventa continuamente diante de novos contextos sociais e culturais, demonstrando a sua resiliência interpretativa. Hoje, em tempos de discussão acalorada sobre o papel das mulheres na sociedade, a toxicidade das masculinidades hegemônicas, a natureza opressiva das relações afetivas e a persistência das estruturas de dominação simbólica, a Megera Domada continua nos provocando a refletir sobre o que é imposto como natural ou dado, e sobre como essas imposições moldam profundamente as subjetividades individuais e também coletivas. A sua comicidade, em muitos momentos, é propositalmente desconfortável, e é justamente esse desconforto que alimenta a sua inegável potência crítica. Ao mostrar que a doma pode ser apenas uma performance elaborada, que a obediência pode ser encenada para fins estratégicos e que o silêncio pode conter formas poderosas de resistência, a peça, A Megera Domada, nos lembra que as relações humanas, mesmo quando enquadradas por estruturas rígidas e aparentemente imutáveis, são profundamente instáveis, estratégicas, complexas e constantemente negociadas. Assim, mais do que uma mera comédia de costumes, A Megera Domada se apresenta como um texto inquietante e plural, desafiando as leituras fáceis e inspirando novas formas de se pensar o poder, a linguagem e os papéis sociais em um mundo em constante mudança. Ao provocar o riso e, ao mesmo tempo, o incômodo reflexivo, a peça segue sendo não apenas atual, mas essencial. Não porque os costumes sociais permaneceram os mesmos, mas porque o conflito universal entre a norma imposta e a busca pela liberdade individual continua sendo um dos motores mais poderosos e inesgotáveis da experiência humana, tornando a obra um clássico que se reinventa a cada nova geração. Pensar os personagens da Megera Domada em um cenário contemporâneo é perceber como os tipos sociais e os conflitos encenados por Shakespeare permanecem vivos, mesmo que adaptados à nova realidade cultural, econômica e tecnológica, revelando que as dinâmicas humanas de poder, amor, identidade e manipulação não se limitam a uma era específica, mas ecoam em nossos dias com uma intensidade que nos faz questionar se o mundo realmente evoluiu tanto quanto imaginamos. Vamos começar com Catarina, a figura central da rebeldia e da suposta domesticação.
Ela poderia ser vista hoje como uma mulher forte e independente, né, que resiste às expectativas patriarcais. Talvez uma executiva ambiciosa em um ambiente corporativo machista, onde a sua assertividade é rotulada como difícil ou agressiva, lutando contra padrões que exigem submissão para o sucesso profissional. E o seu arco narrativo nos faz refletir sobre como o feminismo contemporâneo lida com narrativas de empoderamento em contraste à conformidade, questionando se a sua transformação final é uma vitória genuína ou uma estratégia de sobrevivência em um sistema opressivo que ainda pune mulheres por não se encaixarem em moldes pré-definidos. O Petrúquio vai encarnar o arquétipo do homem confiante e manipulador, que usa táticas psicológicas para impor a sua vontade. Ele poderia vir a ser um coach de autoajuda ou um influenciador digital que promove ideias de masculinidade tóxica disfarçadas de conselhos práticos, explorando dinâmicas de controle em relacionamentos abusivos, onde a doma se assemelha a um gaslighting, a uma manipulação emocional comum em aplicativos de namoro e terapias de casal controversas, destacando debates atuais sobre consentimento, igualdade de gênero e os limites do humor em comédias românticas que flertam com um desconforto ético. Bianca, a irmã aparentemente dócil e desejada, representa o ideal da feminilidade passiva que atrai pretendentes, mas que esconde camadas de astúcia e agência. E no mundo de hoje, ela poderia ser uma influenciadora de redes sociais que joga com a imagem de perfeição para ganhar seguidores e parcerias, manipulando expectativas de beleza e comportamento para seu proveito, ecoando discussões sobre performatividade de gênero em plataformas como o Instagram ou o TikTok, onde a doçura é uma moeda de troca em um mercado de atenção e validação social, questionando se a sua submissão é real ou uma performance calculada para navegar em estruturas que ainda valorizam a aparência sobre a substância. O Lucêncio, pretendente romântico disfarçado, evoca o tipo do jovem idealista que se vale de enganos para conquistar o que deseja e, contemporaneamente, ele se assemelha a um estudante universitário ou um empreendedor de uma startup que adota identidades falsas em redes sociais para se aproximar de interesses amorosos ou oportunidades profissionais, ilustrando temas de identidade fluida e decepção ética, em uma era em que estamos em uma era de perfis falsos, onde o disfarce não é mais uma peruca elizabetana, mas um avatar digital, levantando questões sobre autenticidade em relacionamentos virtuais e o custo moral de tais artimanhas em um mundo hiperconectado. O Hortêncio, que foi outro pretendente persistente, mas muitas vezes frustrado, poderia ser reinterpretado como um profissional de meia-idade, numa carreira estagnada, competindo em um mercado de trabalho competitivo em que o sucesso romântico e o social depende de alianças e disfarces, semelhante a um agente corporativo que usa mentiras para ascender, refletindo ansiedades modernas sobre envelhecimento, relevância e pressão para se reinventar em uma sociedade obcecada por juventude e inovação, onde a sua persistência cômica destaca o ridículo de certas normas de masculinidade que priorizam a conquista sobre a conexão real e verdadeira. Grêmio, o pretendente mais velho e abastado, incorpora o arquétipo do homem rico e experiente que confia no seu status econômico para atrair parcerias. E, num contexto atual, ele seria como um empresário bem-sucedido ou um investidor que usa sua riqueza para cortejar relacionamentos. Talvez em círculos de elite, onde casamentos são vistos ainda como negócios,
ecoando debates sobre desigualdades sociais e o papel do dinheiro no amor, como nos reality shows de namoro ou de escândalo de sugar daddies, questionando se a sua abordagem cômica e por vezes patética revela as vulnerabilidades de uma masculinidade baseada em bens materiais em uma era de capitalismo tardio, onde o valor pessoal é medido por portfólios e não por qualidades intrínsecas. E a sua rejeição ou fracasso serve como uma crítica sutil às dinâmicas de poder que favorecem o jovem e o astuto sobre o estável e o tradicional. Batista, o pai autoritário que dita as regras do casamento, reflete as figuras patriarcais que controlam os recursos familiares, e hoje ele poderia ser um patriarca de uma família corporativa ou um pai conservador, numa sociedade que ainda debate o controle parental sobre a autonomia feminina, como em culturas onde casamentos arranjados persistem ou em discussões sobre heranças e direitos das mulheres, destacando tensões entre tradição familiar e individualismo moderno, onde suas decisões arbitrárias expõem as falhas de sistemas que priorizam linhagem sobre felicidade pessoal. Trânio, o servo astuto que assume os papéis de autoridade por meio de disfarces, simboliza a mobilidade social por meio de inteligência e engano. Em uma perspectiva contemporânea, ele se assemelha a um assistente pessoal ou um hacker ético, que navega em hierarquias corporativas fingindo ser o chefe, ilustrando temas de classe social e ascensão meritocrática em um mundo de economias falsas e identidades falsas online, onde a sua esperteza questiona as barreiras rígidas entre classes e o potencial disruptivo da astúcia em sistemas desiguais. Biondello, o servo mais cômico e subserviente, poderia ser visto como um funcionário de baixo escalão em uma empresa de tecnologia, executando tarefas absurdas com humor resignado, representando a precariedade do trabalho assalariado e o absurdo das hierarquias modernas, onde seu papel secundário destaca o ridículo de certas dinâmicas de poder que ainda exploram os invisíveis da sociedade, como os entregadores ou trabalhadores de certas plataformas que sustentam o luxo dos privilegiados. Vicêncio, o pai idoso e confuso que se vê envolvido em mal-entendidos, evoca idosos em uma era digital que lutam para se adaptar a mudanças rápidas. Talvez um aposentado vítima de fraudes online ou de mal-entendidos familiares, refletindo preocupações com envelhecimento, vulnerabilidade e o choque geracional em sociedades que valorizam a juventude, onde sua confusão cômica serve como lembrete da humanidade compartilhada em meio ao caos. Esses personagens, coletivamente, não são meras relíquias de uma comédia elisabetana, mas espelhos que se manifestam em novelas, filmes, séries e, por que não, nas interações cotidianas das redes sociais, onde disfarces, competições amorosas e lutas por poder se desenrolam em posts, stories, threads, adaptando-se a contextos como a cultura de cancelamento, que pune comportamentos manipuladores, mostrando como Shakespeare capturou essências humanas atemporais que evoluem sem perder a sua relevância, permitindo que a peça seja reencenada em cenários modernos como escritórios cooperativos, universidades, reality shows, onde os conflitos entre tradição e inovação, submissão e rebeldia, amor e cálculo continuam a gerar riso, tensão e reflexão profunda. Ao pensarmos nesses personagens na contemporaneidade, vemos não apenas ecos do passado, mas projeções do presente e do futuro.
onde as máscaras que usamos, seja em perfis online, papéis profissionais ou relações pessoais, revelam as mesmas ambiguidades e contradições que tornam a humanidade tão fascinante e problemática, nos convidando a questionar nossas próprias performances diárias e os sistemas que as moldam, pois, no final das contas, esses personagens são expressões vivas de forças sociais em conflito, entre tradição e ruptura, aparência e verdade, poder e afeto. Shakespeare, com sua genialidade atemporal, criou figuras que transcendem o século XVI para nos confrontar com as complexidades do nosso próprio tempo, tornando A Megera Domada não apenas uma comédia, mas um espelho incômodo e revelador da humanidade em constante evolução. A Megera Domada, uma das comédias mais conhecidas de William Shakespeare, transcende o rótulo simples de entretenimento leve para se tornar um espelho multifacetado das dinâmicas humanas que persistem ao longo dos séculos, desafiando interpretações fáceis e convidando a reflexões profundas sobre poder, gênero, identidade e sociedade. A peça se desenrola em um contexto de convenções sociais rígidas, onde o casamento não é apenas uma união afetiva, mas uma transação econômica e hierárquica que reflete as estruturas da época. No entanto, o que torna essa obra tão duradoura não é apenas a sua trama cômica cheia de disfarces, mal-entendidos e reviravoltas, mas a maneira como Shakespeare entrelaça humor com críticas sutis, criando um texto que pode ser lido tanto como uma celebração conservadora das normas, quanto como uma sátira incisiva delas. Ao mergulharmos nessa narrativa, percebemos que o autor não oferece respostas definitivas, mas planta sementes de dúvida que germinam em cada nova geração de leitores e espectadores, tornando a peça um clássico vivo e mutável. No cerne da obra, encontramos uma exploração magistral das tensões entre aparência e essência, um tema recorrente na obra shakespeariana que aqui se manifesta por meio de personagens que performam papéis sociais para sobreviver ou prosperar. A trama gira em torno de casamentos arranjados, rivalidades e transformações, mas o que realmente cativa é como esses elementos revelam as máscaras que todos nós usamos no dia a dia. Shakespeare, com a sua genialidade para o diálogo afiado e o timing cômico, usa o riso para desmascarar hipocrisias. O que parece uma simples comédia romântica esconde camadas de comentários sobre como as expectativas sociais moldam comportamentos, especialmente no que diz respeito às mulheres e aos homens que as domam, provando que os conflitos centrais permanecem relevantes em um mundo onde o feminismo, o machismo e as lutas por igualdade ainda dominam as discussões públicas. O que eleva a obra além de seu tempo é a forma como ela questiona a domesticação, não apenas como um processo literal, mas como uma metáfora para o controle social. Shakespeare não endossa explicitamente o patriarcado, mas, em vez disso, ele o expõe em sua absurdidade, usando o exagero cômico para destacar como que as normas de gênero são construídas e impostas, frequentemente de forma violenta ou manipuladora. Isso torna a peça um precursor de discussões modernas sobre consentimento, autonomia e performatividade de gênero. A peça pode ser vista como problemática por reforçar estereótipos misóginos, mas também como uma crítica velada a eles, dependendo da lente interpretativa. Em contextos atuais, onde as redes sociais amplificam performances de identidade,
Pensem lá nos seus influenciadores que domam a sua imagem para ganhar seguidores. Os disfarces e fingimentos da peça ecoam as nossas próprias vidas digitais, cheias de filtros e narrativas curadas. Além disso, o tema da linguagem como ferramenta de poder ressoa em debates sobre fake news e retórica política, onde palavras não apenas descrevem a realidade, mas a constroem, assim como os personagens shakespearianos usam o discurso para manipular e resistir. Expandindo para aspectos temáticos mais amplos, a peça aborda a interseção entre classe social e gênero, mostrando como o dinheiro e o status influenciam as dinâmicas afetivas. Em um mundo elisabetano, onde o casamento era um negócio, Shakespeare destaca as desigualdades inerentes, mas com um toque de ironia que convida o público a questionar se essas transações mudaram tanto assim. Hoje, em sociedades capitalistas, por meio de aplicativos de namoro, os aplicativos de namoro monetizam relacionamentos e o sucesso é medido por métricas. Esses elementos parecem proféticos. A comicidade surge da discrepância entre o ideal romântico e a realidade pragmática, um contraste que continua hilário e doloroso. Além disso, a obra toca em questões de educação e civilização. O que significa domar alguém? É um ato de amor ou de opressão? Essas perguntas ecoam em discussões educacionais modernas, em que métodos autoritários são criticados em favor de abordagens mais empáticas, refletindo uma evolução social que a peça antecipa de forma sutil. Apesar das suas virtudes, a peça não está isenta de críticas. Alguns argumentam que ela perpetua visões misóginas, especialmente no discurso final, que pode ser lido como uma submissão forçada. Entretanto, interpretações alternativas sugerem que a ironia ou ambiguidade é intencional, permitindo que o público decida o tom. Essa ambiguidade é uma força. Ela evita didatismo e promove debate. Em riqueza linguística, com diálogos cheios de trocadilhos e metáforas que enriquecem o inglês e as suas traduções subsequentes, a sua capacidade de entreter está enquanto provoca pensamento crítico. Para equilibrar, vale considerar desvantagens, como o risco de reforçar estereótipos, que se lida de forma superficial, mas isso é mitigado pela profundidade que uma análise atenta vai revelando. A Megera Domada não é apenas uma relíquia do teatro renascentista. Ela é um texto vivo que dialoga com o presente, nos convidando a examinar como as estruturas de poder, as performances de identidade e os jogos de linguagem continuam moldando nossas vidas. Shakespeare, mestre em capturar a complexidade humana, nos deixa uma comédia que ri de nós mesmos, mas também nos faz refletir sobre o que rimos e por quê. A sua permanência atesta não só o gênio do autor, mas a persistência dos conflitos que ele dramatiza. Ler ou encenar a Megera Domada hoje é reafirmar que o teatro, em sua essência, é um espaço de questionamento eterno, onde o riso e a crítica andam de mãos dadas, iluminando as sombras da nossa própria sociedade.